Paulo, o jornalista Ricardo Boechat. Ele estava num helicóptero que tentou pousar no fim da manhã numa rodovia. O piloto Ronaldo Quatrucci também morreu no acidente. Quando os peritos chegaram ao lugar do acidente, já se sabia que um dos mortos era o jornalista Ricardo Boechat. O helicóptero, onde ele viajava apenas com o piloto, ficou irreconhecível. Aparentemente, o piloto tentou pousar o helicóptero passando por um espaço relativamente estreito entre os dois viadutos. Com o choque, a cauda do helicóptero foi arrancada. A gente vê ali o pedaço amarelo da fuselagem no chão. E apesar do estado da cabine do caminhão, o motorista não se feriu com gravidade. Esse vídeo foi feito logo depois do acidente. O motorista do caminhão, João Adroaldo Tomanqueves, ainda estava preso na cabine. Gente que passava na hora tentou ajudar. O próprio motorista tentava arrancar os destroços que estavam sobre ele. Atrás do caminhão, as partes do helicóptero pegavam fogo. Caiu na nossa frente, malandro. Meu Deus do céu. Cara, dá uma olhada. A gente tá passando no rodoanel aqui agora. Caiu o helicóptero agora caiu. A gente tava passando, caiu. Como fazia em todas as manhãs, Ricardo Boechat participou logo cedo do Jornal da Band News, na rádio Band News FM em São Paulo. No estilo que marcou sua carreira, cobrou providências das autoridades ao comentar sobre as tragédias no país nos últimos anos. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. E esse é exatamente o ponto que une todas essas tragédias, e é preciso ver como será agora em relação a Brumadinho e como será em relação ao Ninho do Urubu. Depois ele foi de helicóptero fazer uma palestra para funcionários de uma indústria farmacêutica em Campinas, no interior de São Paulo. Ao fim da palestra, Boechat embarcou de novo no mesmo helicóptero. O monomotor, fabricado pela Bell Helicopter em 1975, tinha matrícula PT-HPG, capacidade máxima de 4 passageiros mais o piloto. Ele saiu do heliponto de um hotel em Campinas por volta das 11h45 da manhã. O pouso estava programado para acontecer entre meio-dia e 15 e meio-dia e 20, na sede do Grupo Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. Mas no caminho, ao meio-dia e 5, o helicóptero caiu na alça de acesso do Rodoanel para a rodovia Anhanguera, perto do quilômetro 7, na chegada a São Paulo. O que ficou apurado nesse primeiro momento foi que a aeronave, por alguma questão a ser explicada pela perícia, tentou fazer um pouso nesse acesso. Porém, o caminhão que saía da praça de pedágio, na faixa do sem parar, acabou se chocando contra ela. Não teve tempo hábil para frear e colidiu com a aeronave ainda pousando. O lugar onde aconteceu o acidente fica a poucos metros à frente de uma praça de pedágio. Por isso, provavelmente, o caminhão não estava em alta velocidade. Pela marca de pneus no asfalto, a gente vê que o motorista pisou nos freios do caminhão. Agora, essas marcas começam praticamente no mesmo lugar onde houve a explosão, o que sugere que o motorista mal teve tempo de reagir. Jonas mora aqui perto, contou que viu o helicóptero sobrevoando a área e que já parecia ter problemas. Já estava perdendo força, não estava aquela rodando com força, estava falhando. Ela veio falhando, aí ele veio perdendo altitude. Ele veio de lá assim, ele veio para lá assim, ó, descontrolado. Aí de repente ele veio para cá assim, ó. Aí pegou o caminhão ali. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, afirma que o helicóptero estava com o certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023 e a inspeção anual de manutenção em dia até maio de 2019. Ou seja, a aeronave estava em situação regular. A ANAC disse também que a empresa dona do helicóptero, RQ Serviços Aéreos Especializados, não era autorizada a realizar transporte remunerado de passageiros. Apenas podia prestar serviços de aerofilmagem e fotografia. O piloto era Ronaldo Quatrucci, de 56 anos, que aparece neste vídeo com o ex-jogador de vôlei Tandy, no mesmo helicóptero que caiu hoje. Uma testemunha contou que viu o passageiro pulando na tentativa de se salvar antes de o helicóptero cair. Policiais civis analisaram e fotografaram os destroços. E também estiveram aqui agentes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Do pouco que deu para identificar entre os destroços, estava uma parte do trem de pouso. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Ele chegou a ir à delegacia para prestar depoimento, mas passou mal e teve que ser socorrido. A polícia investiga as causas do acidente. Houve uma manobra de sobrevivência do piloto. Se fosse o piloto uma pessoa incompetente, ou por qualquer variante nesse tipo, ele cairia lá de cima direto. Então ele veio, ele teve uma pane, óbvio, eu não sei em que parte do helicóptero, ele veio tentando se salvar, né?
Que a manobra que ele fez era para tentar um pouso de emergência no meio de uma rodovia. Isso eu não tenho dúvida. A ANAC declarou que abriu um procedimento administrativo para saber o tipo de transporte que era realizado com o helicóptero. O piloto, Ronaldo Quatrucci, era um dos sócios da RQ Serviços Aéreos Especializados, dona do helicóptero. Nós não conseguimos contato com a empresa. O Brasil tem uma frota de mais de 2.000 helicópteros. Um acidente dessa gravidade surpreendeu as especialistas em aviação civil. A dor de quem no mesmo acidente perdeu 2 conhecidos. Décio Correia conta que conviveu com o piloto Ronaldo Quatrucci e com o jornalista Ricardo Boechat. Para mim, está sendo muito difícil, como aviador, falar da morte de um companheiro como o Quatrucci. Ronaldo Quatrucci, fui amigo do avô dele. E do Boechat, então, essa figura tão humana de nós todos. Apesar do acidente, o piloto que preside o Fórum Brasileiro para o Desenvolvimento da Aviação Civil faz questão de frisar: voar é seguro. Trabalho com isso, trabalho com segurança de voo e posso dizer o seguinte: não por acaso o Brasil tem a 2ª maior frota de helicópteros do mundo, né? Exatamente pela segurança, estou muito mais tranquilo dentro de um helicóptero, dentro de um avião, porque nós sabemos que é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo. O Brasil tem uma frota de 2.119 helicópteros. No estado de São Paulo, onde essas aeronaves são mais comuns, são 666. O Rio de Janeiro tem a 2ª maior frota, seguido de Minas Gerais e do Paraná. O número de acidentes oscilou nos últimos anos. Em 2016, foram registrados 20 acidentes de helicóptero no Brasil. Em 2017, 11. No ano passado, foram 21 acidentes com esse tipo de aeronave. E este ano, 2. Um no dia 1º de janeiro e o outro hoje. O helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera foi fabricado em 1975 pela empresa americana Bell, uma tradicional fornecedora de aeronaves para aviação comercial e também para forças militares de vários países. A idade avançada do modelo que caiu hoje, 44 anos, não é vista como problema por especialistas em aviação. Não tem avião velho nem avião novo. O que existe é avião com todos os seus padrões de manutenção em dia. De nada adianta uma aeronave nova cujos padrões de manutenção não estão sendo mantidos. Ok? Então, a partir do momento que uma aeronave é mantida os padrões de manutenção dela, ela está absolutamente adequada para qualquer perfil de operação dentro do perfil operacional dessa aeronave. Só na cidade de São Paulo, a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero estima 1.200 voos por dia. Helicóptero é sinônimo de mobilidade numa cidade conhecida pelo trânsito caótico. A associação diz que o Brasil não tem uma taxa de acidentes por horas de voo, mas a aeronáutica faz um levantamento das principais causas de pane. Entre 2006 e 2015, as ocorrências mais frequentes, segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram perda de controle em voo, colisão com obstáculo durante a decolagem e o pouso e falha do motor em voo. Esses 3 representam 57% do total de acidentes. Nós temos que aguardar as investigações para que as coisas comecem a ficar mais claras e a gente tenha algum conforto aí de saber o que aconteceu. A morte do jornalista Ricardo Boechat repercutiu entre diversas autoridades e entidades. O estilo inconfundível de Ricardo Boechat foi lembrado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A ABERT destacou em nota que, sempre preocupado em levar informação e opinião à sociedade, missão que cumpriu com maestria, Boechat deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que Ricardo Boechat foi um jornalista brilhante, apaixonado pelo seu ofício, que jamais deixou de participar das discussões do seu tempo. E que, com a morte trágica dele, morre também parte de uma geração da qual foi um dos profissionais mais exuberantes. Uma geração de jornalistas que perseguia a notícia com determinação jesuítica e que considerava a verdade um ato de fé. A ABI decretou luto de 3 dias pela morte de Boechat. Os sindicatos de jornalistas no estado de São Paulo, no município do Rio, a Federação Nacional de Jornalistas, todos lamentaram as mortes de Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quatrucci.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo citou que nas manifestações públicas de colegas que trabalharam com Boechat ao longo de seus mais de 40 anos de carreira, o adjetivo generoso é frequente, assim como o lamento pela perda de uma voz crítica e contundente. A Abrage afirmou ainda que o humor com o qual Boechat tratava o noticiário e a si próprio é outra das características que os amigos e colegas ressaltam. Em Brasília, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, também lamentaram a morte de Boechat. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que a imprensa e a sociedade brasileira estão em luto pela perda desse excelente profissional, que com dinamismo e versatilidade levava a notícia aos públicos mais diversos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o silêncio de Boechat será eloquente e sentido em todo o país, porque ele fazia a crítica séria e necessária, que caracteriza o bom jornalismo e é tão necessário para a democracia. O presidente da Câmara resumiu o sentimento de muitos partidos. Era um dos grandes jornalistas que o Brasil tinha e que todos os dias, com muita competência na rádio e na televisão, levava a milhões de brasileiros as notícias com sempre uma análise muito bem feita, muito dura, mas muito democrática em relação às notícias do nosso país. Era um perfil diferente, perfil que às vezes alguns não gostavam, mas eu acho que a democracia é assim. A gente tem que ter, muitas vezes, um bom jornalista, ele cumpre o papel também em colaborar, fazendo a crítica de forma clara e transparente, que era o papel que ele exercia com muita competência. O presidente do Senado disse ter certeza que os brasileiros lamentam a morte do argentino que escolheu o Brasil como lar. Foi uma fatalidade que hoje comove todos os brasileiros. O jornalismo do Brasil está em luto hoje, o Senado se solidariza com as famílias. O vice-presidente Hamilton Mourão manifestou sentimentos às famílias de Ricardo Boechat, do piloto do helicóptero, aos profissionais da Rede Bandeirantes e à classe jornalística, pela triste notícia do acidente que os vitimou. A gente lamenta muito, a perda de um jornalista do padrão do Boechat, com toda a experiência que ele tinha, com a capacidade de comunicação dele, camarada que sabia galvanizar as pessoas em torno dos temas que ele discutia, visto e ouvido diariamente por um sem número de pessoas. Eu acho que é uma perda muito grande para o nosso jornalismo. Eu acredito para vocês que são mais jovens, ele deixa algumas referências. No início da tarde, a Presidência da República divulgou uma nota, que depois foi lida pelo porta-voz Otávio Rego Barros. A Presidência da República expressa seu pesar e condolências em razão do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, vitimado em um acidente aéreo neste dia. O país perde um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Sentiremos a falta de seu destacado trabalho de informação, tendo exercido sua atividade por mais de 4 décadas. Com dedicação e zelo. O presidente também apresenta condolências aos familiares do piloto Ronaldo Quatrucci. Numa entrevista para a Band, o presidente Jair Bolsonaro lembrou a amizade dele com Boechat. Uma amizade jornalística, passando muitos momentos juntos, por vezes sendo obviamente contrariado por ele, na maioria das vezes sendo elogiado, simplesmente falado algo que interessava para a nação de forma bastante isenta. Um abraço a todo o povo brasileiro. Parece que estamos vivendo momentos difíceis, um atrás do outro. A gente pede a Deus que tenha um ponto final nisso. Não tem que não gostar do Boechat, que raramente, todo mundo é ser humano, pode dar uma escorregada. Raramente ele dava uma escorregada. Então as críticas dele, por muitas vezes bastante ácidas, mas conseguia trazer o sentimento popular por questões corriqueiras que aconteciam do lado do mal aqui no Brasil. Então, o Ricardo Boechat é esse tipo de pessoa que não tinha aquela de eu vou aliviar esse cara por causa disso, eu vou atacá-lo por causa daquilo. Então, essa voz de Boechat, essa maneira sincera de se expressar, faz falta sim em nosso meio jornalístico.
Ricardo Boechat era da Rádio Band News FM, da TV Bandeirantes, como já dissemos aqui, e entre outros órgãos de imprensa, também trabalhou no jornal O Globo e na TV Globo. Para um homem que adorava as palavras, há muito a ser dito, mas hoje ficou difícil. Ricardo Eugênio Boechat, o mais brasileiro dos argentinos, nascido em Buenos Aires e criado em Niterói, hoje fez o Brasil molhar os olhos e se calar. A Rádio Band News FM, onde Boechat dava expediente todos os dias pela manhã, fez silêncio nesta tarde de 11 de fevereiro de 2019. Por isso, momentaneamente, a programação da Band News FM estará fora do ar. Boechat, um dos 7 filhos de pais professores, trabalhava desde os 17 anos. Primeiro jovem cabeludo que adorava ler, abandonou a escola e foi vender livros, mas durou pouco. Nesse depoimento ao jornalista Aziz Ahmed, para o livro Memórias da Imprensa Escrita, Boechat conta que sua habilidade para escrever o levou à redação do extinto Diário de Notícias. Quando eu fui vender livros para o Kleber Saboia, pai da minha amiga Sônia Saboia, ele disse, mas Boechat, você tem tanto gosto pela escrita, você está sempre tão interessado em política, em coisas do mundo, por onde você pretende chegar vendendo livros? Vai no Diário de Notícias. E lá fui eu. A carteira foi assinada entre aspas, repórter entre aspas, minha primeira carteira assinada, repórter, tem lá aspas. As aspas ainda estão ali, mas não limitaram a paixão que nascia. Eu ficava no jornal rigorosamente das 8 da manhã, 8h30 da manhã, quando não havia nada nem ninguém no jornal, até o último dos linotipistas, entendeu? Por que eu ia fazer em Niterói? O que eu ia fazer? O mundo tinha mudado de foco para mim, de eixo, entendeu? Agora era um jornalista, então eu achava que aquilo tinha preenchido. Quer dizer, eu estava fazendo coisas, não estava mais estudando, aguentando professor, cumprindo horários. Eu estava fazendo uma coisa que... Então, não é que eu tenha optado pelo jornalismo, é que ao optar por alguma coisa produtiva, aquilo me conquistou inteiramente. Não era uma vocação, talvez, era uma necessidade. Então eu ficava o dia inteiro na redação, era muito devotado àquilo ali. E o Nilo Dante um dia passou por mim e disse, ô garoto, você quer fazer um bico? Eu disse, quero, tal, papapá. Aí ele pegou e disse assim, então vai nesse endereço aqui sábado, em Copacabana, e procura o Ibrahim Suede. Ibrahim Suede, do Diário de Notícias, era o maior nome do colunismo social do país. Ele era muito exigente, exigia muito que repórteres dele fossem capazes de entrar em qualquer ambiente, furar qualquer bloqueio, de chegar às fontes primárias, fossem quais fossem. Eu entrei lá para cobrir férias, portanto, e fiquei quase 14 anos. Eu acho que eu desenvolvi esses calos aqui na orelha, ó. Tá vendo? Vou botar aqui pertinho. Isso aqui é calo de telefone, eu nunca fiz artes marciais. Depois do calo na orelha, um salto gigante. Em 1983, após a morte de Ibrahim Suede, Ricardo Boechat passou a assinar a coluna do Suan, no jornal O Globo, uma das mais importantes do jornalismo brasileiro. Boechat passou ainda pelo Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, o Dia, revista Isto É. Desde 2006, apresentava o Jornal da Band e era âncora da Band News FM. A notícia triste de hoje trouxe sofrimento para os companheiros de tantos anos. Foi um choque brutal, ainda estamos sob os efeitos desse choque. Uma notícia absurda. O Boechat estava no auge da sua carreira, né? Foi uma perda antecipada, antes da hora, não podia acontecer agora. O Boechat ainda tinha aí 15 anos de jornalismo pela frente, ou mais, entendeu? E nos pega todos de surpresa. Estamos ainda, como eu disse, sob estado de choque, né? E eu não sei como é que eu vou conviver com a ausência do Boechat. Hoje cedo, na hora do almoço, quando a gente recebeu a notícia, era impressionante a comoção. Ainda não dá para acostumar com essa ideia, não é concebível. Dá a impressão que ele vai aparecer aqui dizendo que pregou uma peça em todo mundo, que era bem a característica dele. E para mim, pessoalmente, fica
enfim, uma aula eterna de jornalismo. A falta que o Boechat vai fazer para todos nós não é pequena. Ele não tem substituto. Ele ficou 13 anos aqui sentado nessa cadeira, o tempo todo vinculado com o interesse daquele a quem ele destinava a sua mensagem, que era o público. Por isso ele era tão sincero, ele era tão enfático, ele era tão assertivo. Jornalistas como ele são uma espécie de extinção e o Boechat, com certeza absoluta, vai fazer uma enorme falta. O Boechat todo mundo conhece, é aquele cara maravilhoso da TV, do rádio, do jornal, mas ele tem um lado humano que só quem está aqui de trás das câmeras, né, eu conhecendo no dia a dia, sabe o que ele é. Ele é muito mais do que um melhor jornalista, um melhor repórter, um melhor comunicador do país, né? O Boechat é um cara humano espetacular. Aos 66 anos, 49 de carreira, Ricardo Boechat foi um dos jornalistas mais premiados do país. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. Ele mostrou um afeto, um carinho, uma generosidade comigo muito grande. Ele foi uma figura do jornalismo da segunda metade do século XX, começo do século XXI, super diferenciado. Eu acompanhei ele em palestras assim para estudante de jornalismo. Aí ele, do jeito dele, dizia assim: olha, gente, vocês têm que frequentar Canil, ir para o Canil, que é para aprender a farejar notícia. De 1996 a 2001, Ricardo Boechat fez parte da equipe do Bom Dia Brasil, como comentarista. Olha, Renato, eu acho que é menos um problema diplomático e mais um drama, como disse a Leilani, viu? Hoje, os amigos e parceiros lamentaram a partida dele. O que movia o Ricardo Boechat, na verdade, o que motivava ele todos os dias, de manhã, de noite, a qualquer hora, pelo celular, era a possibilidade de um furo, da notícia que ninguém tinha dado antes. O que mais surpreendia no convívio com Ricardo Eugênio Boechat, ele gostava às vezes que eu chamasse de Ricardo Eugênio, era o trato pessoal, a fidalguia de gestos, com o coleguismo e o grande coração que ele tinha. Nem sempre as pessoas sabem quem é a pessoa, o ser humano, por trás da pessoa pública. Então, o papel dos amigos é dizer: ele era uma pessoa pública linda, ele era uma pessoa, ele era uma pessoa, um ser humano lindo, atrás dessa pessoa pública que fará tanta falta ao país. Ele costumava dar 3, 4 notinhas. Um dia, no ar, ele falou assim: hoje eu só vou dar 2 notas porque eu não gostei dessa gravata que separaram para mim. E eu entrei em pânico, mas esse é o Boechat. Ele fala o que ele tem que falar. E é uma fênix. Saiu do jornal, foi para a televisão, saiu da televisão, foi para o rádio. É uma fênix. Eu acho que ele não vai morrer nunca. Ricardo Boechat se orgulhava em dizer que seria repórter para sempre. Referência de jovens alunos de jornalismo, ele disse numa entrevista que o conselho que daria para quem estivesse começando a carreira era se preparar para sofrer. Mas ele dizia que era um daqueles sofrimentos necessários que dão sentido à vida. A voz inconfundível se calou hoje muito cedo para quem ainda tinha planos, era ouvido por tantos e acompanhava de perto o crescimento das 2 filhas menores, que ajudavam a espantar a tristeza da profissão. Na lista escrita por Boechat, o que mais o deixava feliz: filhos, amor, verusca, trabalho, lazer, paz, vinho. Em uma das últimas publicações nas redes sociais, o jornalista fala das tragédias que entristeceram o Brasil nos últimos dias. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. E entre tantas tristezas, nós acrescentamos a morte do colega Ricardo Boechat. A seguir, projetos de construção no Ninho do Urubu do Flamengo mostram